Boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde. Como que vocês estão? Vocês estão bem? Decidi entrar aqui ao vivo para a gente conversar sobre esse tema aí que tá tão em alta, né? O pessoal falando muito sobre esse tema, né? Sobre o divórcio aí dessa moça, Virgínia e Zé Pedro. E eu quero aproveitar esse assunto tão comentado nas redes sociais, óbvio e evidente, para a gente trazer um ensino muito importante. Por quê? É a notícia da hora, né? Primeiro ela foi notícia quando ela foi ali para a CPI das Bets e, de fato, ela perdeu muitos seguidores, né? Foram milhares de seguidores, pararam de seguir ali essa moça, né? Que tem feito realmente uma fama muito grande nas redes sociais. E depois, no meio do nada, né? Ela decide anunciar que ela estava separando. E o anúncio dela foi muito bizarro, né? Algumas coisas a gente precisa analisar. Foi muito bizarro. Eu não tô aqui trazendo um julgamento, né? A gente está analisando aí a situação e, no meio do nada, ela anuncia que vai separar. O que também acontece com muitas pessoas, né? Porque é muito bizarro pra gente. Às vezes a gente fica vendo na rede social as fotos das pessoas, né? A alegria das pessoas toda hora postando aquelas fotos maravilhosas, se abraçando, com muita declaração de amor. Mas em casa, a realidade muitas vezes é outra, né? Em casa, o que é postado nas redes sociais é uma grande mentira. Pode ser o caso dela, né? Ela pode aí estar apontando para uma aparência, o que não é a realidade do casamento e da vida dela. E chegou um dia que ela cansou de ser fake news, né? Ela cansou de estar postando uma coisa que ela não é, né? Que é esse casamento que a gente fica vendo aí nas redes sociais, aquela coisa linda dentro do avião, né? Aquelas postagens maravilhosas e tal, que não é a realidade. E quando estoura, é uma surpresa para todo mundo, né? Quantas famílias também têm se apresentado dessa forma, né? Às vezes as pessoas até mais próximas nem imaginam que elas estão vivendo dentro de casa. Aí elas, de repente, quando anunciam o divórcio, é um choque mundial, né? Um choque na vida de todo mundo. Então, a primeira coisa que eu quero conversar com vocês, o que vocês veem que nas redes sociais nem sempre é a verdade. Nem sempre é a verdade. O que vocês estão vendo aqui no Instagram, o que vocês estão vendo aqui nas fotos, nem sempre é a verdade. Inclusive, muitos sorrisos, muitas imagens. E por que eu também estou falando isso, gente? Porque tem muita gente também que diz assim, Nath, separei, tô vendo nas redes sociais o meu ex feliz da vida, curtindo, viajando, bebendo na farra, feliz da vida. Bem, é mais um alerta para o que você está vendo. As imagens do que você está vendo nem sempre são a realidade aqui e aqui, né? Então é outra coisa que a gente precisa conversar. Mas uma coisa que me chama muita atenção, além de verdadeiramente eu não acreditar, é minha opinião. Eu não acredito que esse divórcio dela de fato é um divórcio, né? Pela comunicação corporal deles em todos os vídeos, né? A forma que eles têm anunciado, a forma que eles têm falado, para mim soa como uma estratégia de marketing. Eu não acredito de verdade que no caso deles é realmente um divórcio. Eu acho que é um trabalho aí de marketing para tirar um pouco ela do alvo das bets, né? Ela do alvo aí dessa CPI que ela viveu. Essa é a minha opinião, posso estar completamente errada, mas para mim a comunicação deles corporal, a forma que eles têm falado, para mim não mostra a verdade, né? Haja visto, gente, que dentro da psicologia comportamental, o divórcio é comparado dentro de um processo, né, de tratamento, o divórcio é tratado da mesma forma que a morte. Ninguém vive a morte da forma como eles estão vivendo. Ninguém vive um divórcio como eles estão mostrando. A gente está separando, mas assim, o nosso divórcio, a gente só não está se beijando e só não está... Aí ela faz assim, ou seja, tendo relação
íntima, né? E quando eles trazem aquela apresentação ali, mais uma vez confirma de que eles estão apresentando é uma história, né? Uma historinha. E aí eles falam, o futuro a Deus pertence, tá. E algumas coisas servem para nós como um alerta. E eu quero usar esse caso não para julgar a vida dessa moça e desse rapaz, mas para olhar para a partir dessa situação e fazer algumas análises de extrema importância. E eu quero usar o caso deles, começando por esse versículo aqui, muito importante para a gente falar na nossa live, que está no livro de Gênesis, o princípio de todas as coisas, no livro de Gênesis, capítulo 2, verso 24. Um princípio muito importante, que diz assim: por isso, o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. O homem e a mulher estavam nus e não sentiam vergonha. A primeira coisa que a gente precisa entender no livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, está o ensino do princípio do casamento. E eu quero analisar com vocês algumas coisas que estão nesses dois versículos. Gênesis 2, verso 24 e 25. O primeiro deles é que quando se fala de casamento, fala-se de homem e de mulher. Não se fala de menino ou menina, né? Então pressupõe-se que a Bíblia... Aliás, pressupõe-se não. A Bíblia deixa muito clara que casamento não é feito para menino. E muito menos para menina. Casamento é um projeto de Deus, feito por um homem e por uma mulher, ao qual eles devem ser adultos, eles devem ser pessoas maduras, eles devem ser pessoas que olham para esse projeto de Deus e dizem assim: eu vou viver esse projeto de Deus porque eu sou um homem, eu sou uma mulher. Casamento não foi feito para menino. E quando a gente olha para essa situação, a gente vê dois meninos olhando para um projeto e brincando com ele. E partindo dessa situação, o que nós precisamos analisar? Nós precisamos também passar esse versículo dentro da nossa vida e pensar: será que nós estamos olhando para esse projeto, para esse propósito chamado casamento, e nós temos nos comportado de forma infantil? Nós temos nos comportado como meninos e meninas e não como homem e mulher? E isso precisa levantar um alerta para a gente. A segunda coisa que eu quero conversar com vocês é sobre o princípio do casamento. O que é o casamento? E eu acho essa resposta de forma clara e específica no livro de Malaquias. Então, Gênesis, primeiro livro da Bíblia. Agora nós vamos para o último livro da Bíblia, do Antigo Testamento, um livro profético muito importante. Inclusive eu sugiro vocês a lerem ele, porque ele é um livro, pensa comigo, Deus entrega um livro profético, né, onde ele traz realmente revelações muito importantes para o povo, e depois ele fica ali 400 anos em silêncio. Será que o que Deus está querendo entregar para aquele povo é importante? Sabendo que ele vai ficar um bom tempo em silêncio? E aqui, no livro de Malaquias, ele deixa muitos ensinos importantíssimos para a nossa vida. E no livro de Malaquias, capítulo 2, verso 15, olha que coisa interessante que Deus fala para a gente. Ele diz assim, acaso o Senhor não fez um só com a sua esposa? Em outras versões, ele diz assim: e acaso não foi Deus, o Senhor, que criou uma só carne? Vamos ler aqui nessa outra versão, que ela é bem interessante também. Ele diz assim: não foi o Senhor que fez um só? Em corpo e em espírito eles lhe pertencem.
Ou seja, primeiro ele diz assim, não foi Deus quem criou o casamento? Ou seja, uma só carne é a descrição do casamento. Não foi assim que Deus escreveu pra gente e descreveu pra gente no livro de Gênesis? Sim. Então o que é que ele está falando? Ele diz assim, vem cá, e não foi Deus quem criou o casamento? Ou seja, não foi você que criou o casamento. Não foi a Virgínia e o marido dela que criaram o casamento. Não foi a sociedade que criou o casamento. Não foi o IBGE que criou o casamento. Não foi a revista, não foi a internet, não foi a Disney que criou, não foi Hollywood quem criou o casamento. Quem criou o casamento foi o Senhor. Foi Deus quem criou o casamento. Então, quando ele criou o casamento, ele apresentou o modus operandi do casamento. O casamento, como ele deveria ser constituído, e ele fala que o casamento que ele idealizou é constituído por um homem e por uma mulher. Ele constituiu o casamento a partir de duas pessoas maduras, não eram dois meninos, né? Não eram duas meninas, era um homem e uma mulher constituindo o casamento. E aí, no último livro da Bíblia, ele devolve a origem. Então ele chega aqui no último livro, que é o livro de Malaquias do Antigo Testamento, e ele manda a gente voltar para a origem. Então ele diz assim, não foi Deus que criou um só? Não foi Deus que criou o casamento? Aí ele diz assim, ó, em corpo e em espírito eles lhe pertencem. Ou seja, a instituição casamento constituída por um homem e uma mulher deveriam pertencer a Deus. Com isso, se pertencem a Deus, nós deveríamos ter um compromisso com Deus, a despeito do casamento. Não é somente um compromisso com o cônjuge, é um compromisso com Deus. Tanto que no dia que você celebra o seu casamento, você convida Deus e uma autoridade eclesiástica para instituir a sua aliança. Ou seja, tomando um compromisso diante de pessoas na terra, assim como o céu, como testemunha de que você está constituindo um projeto sonhado, idealizado por Deus, com um cônjuge, o qual você pertence a Deus. Você não pertence mais a você mesmo. Você não está aqui para poder fazer a sua própria vontade. Você deveria estar dentro do casamento, também fazendo a vontade de Deus. E é muito interessante. Porque vem a pergunta, e por que um só? Ou seja, aqui o profeta está fazendo uma pergunta. Por que tu criou o casamento, Deus? Para que tu criou o casamento? Qual é o propósito do casamento? Aqui é feita essa pergunta. E em seguida vem a resposta. Porque ele desejava uma descendência consagrada. Portanto, tenham cuidado que ninguém seja infiel à mulher da sua mocidade. Olha que coisa interessante. Ou seja, Deus fala assim, vocês vão casar, homem e mulher, alguém maduro com alguém maduro. Vocês vão abraçar um projeto meu, chamado casamento. A partir do momento que vocês abraçam esse projeto, lembrem-se, esse projeto é meu, ele me pertence, assim como vocês também me pertencem. Então façam a minha vontade. É engraçado que a gente declara essa palavra quando a gente ora a oração do Pai Nosso, né? Seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. E na prática não é isso que as pessoas estão vivendo. Na prática não é isso que elas estão vivendo no seu dia a dia. E aí o que acontece? Aí ele pergunta, e por que o Senhor criou um só? E ele responde, por quê? Porque um homem com uma mulher, de forma orgânica, natural, eles iam se dar em casamento. Dentro dessa aliança, eles iriam ter relação íntima, e a relação íntima gerariam filhos. Esse casal, um homem e uma mulher que geram filhos, né, como Deus imaginou, juntos eles iam preparar filhos para serem conhecidos pelo céu como uma geração consagrada a Deus. Esse é o propósito do casamento. Você está entendendo? O propósito do casamento não é te fazer feliz. O propósito do casamento não é vocês se beijarem, ó. O propósito do casamento não é dar ibope. O propósito do casamento não é tu realizar os teus sonhos. O propósito do casamento não é tu viver sorrindo para as paredes. Não. O propósito do casamento é vocês juntos gerarem filhos e juntos, um homem e uma mulher, cuidarem desses filhos
para que eles sejam conhecidos por Deus como uma geração consagrada, sacerdócio real, filhos abençoados. Qual é o grande problema de hoje em dia, inclusive dentro das redes sociais, inclusive na vida desses famosos? É que, na verdade, eles não compreendem, eles não têm o conhecimento. São pessoas completamente ignorantes a despeito do conhecimento e eles vivem ao seu bel prazer. Eles fazem a sua própria vontade e trazem um nível de exposição e trazem um nível de conhecimento falso sobre casamento para uma geração que não lê Bíblia, mas passa o dia nas redes sociais, no Instagram. E isso, gente, é profundamente perigoso. E isso é profundamente danoso. Sabendo que, se nós nos colocamos nas redes sociais como alguém que deveria ser referência e que fala de Deus o tempo todo, nós deveríamos ter um zelo a despeito disso também. E por que eu estou falando isso, gente? Porque nós precisamos deixar de ser uma geração ignorante. Para mim, o maior problema de tudo isso que está sendo apresentado aqui nas redes sociais, a partir dessa família, é que é uma família muito ignorante. Ignorante no sentido literal da palavra. A falta de conhecimento tem levado mais uma família a ser destruída. Mais uma família, referência, sendo apontada aqui nas redes sociais, sendo apresentada aqui nas redes sociais e trazendo ensinos muito chulos. Essa é a palavra. Terríveis. Então, o casamento... nós não estamos mais casados. Resumindo, a gente não se beija mais e não... Gente, casamento não é isso. Casamento não é isso. Casamento é a revelação do projeto de Deus mais importante na Terra. Casamento é para ser algo que nós vamos zelar. Casamento é algo que nós vamos revelar Deus para os nossos filhos e os nossos filhos para Deus. Casamento é um lugar onde um homem ou uma mulher decide diariamente morrer para si mesmo, para fazer a vontade de Deus na terra, e o lugar mais propício para nós vivermos isso é no casamento. E nós precisamos refazer, inclusive, gente, deixa eu contar uma coisa para vocês. Nós precisamos refazer, inclusive, a nossa ideia sobre quem nós seguimos, sobre o que nós escutamos, sobre o que a gente faz, sabe? Nós precisamos ser um povo que investe tempo no conhecimento da palavra para que nós não sejamos mais uma família que vai sucumbir às notícias e aos ensinos equivocados que está cheio na rede social. Imagina uma mulher que tem 59 milhões de seguidores falando que separou e que tá tudo bem. E que vai ficar tudo bem. E que o futuro a Deus pertence. Que Deus é amor. Que fala de Deus, mas prega uma coisa contrária a Deus. Fala de Deus dentro de um contexto tão terrível, né, em tantas outras áreas, trazendo um ensino tão equivocado para os jovens, para as pessoas. Me veio uma tristeza. E eu espero verdadeiramente que ela não tenha usado essa circunstância de forma falsa para mudar a imagem dela sobre outras coisas, sabe? Usando o casamento, que é algo tão santo, que deveria ser tão zelado, tão protegido, para camuflar erros que ela cometeu a despeito do Betts, né? E que nenhum de nós se acha que, sabe, audiência para esse tipo de coisa. Não, nós não somos audiência. Nós precisamos usar aqui as redes sociais de forma lícita e de forma edificante, né? A gente sabe que daqui para um pouco mais à frente a gente não vai conseguir ter essa liberdade, né? As próprias redes sociais, elas já estão fazendo um nível de censura absurdo. Vocês podem ver nas redes sociais, a gente está trazendo uma mensagem relevante
o próprio Instagram não entrega mais as nossas mensagens e tá tudo bem. A gente vai alcançar aqueles que Deus quer que a gente alcance. Mas partindo disso, a pergunta é: até quando nós vamos dar mais ibope para coisas falsas do que para a palavra? A pergunta é essa. E deixa eu te falar, se você puder, envie essa mensagem para outras pessoas, para que elas possam ter o ensino certo do que é casamento, para que elas possam, inclusive, resetar a mente a despeito de casamento. Acredite, a sua fonte de felicidade e alegria nunca vai ser o casamento, mas vai ser Jesus. Mas a sua fonte de alegria nunca vai ser seu casamento. Quem vai realizar os seus sonhos nunca vai ser seu casamento. Quem vai fazer você alegre todos os dias nunca vai ser seu casamento. Quem vai te proteger nunca vai ser seu casamento. Tudo isso tem um nome chamado Jesus. As outras coisas podem ser acrescentadas no seu casamento ou em outros lugares. Mas a gente precisa, inclusive, resetar a nossa ideia a despeito de casamento e a despeito das coisas aqui na Terra. Se os nossos olhos estiverem fixos no céu e nós tivermos um relacionamento com Deus e o conhecimento da palavra, acreditem, a nossa vida vai ser transformada. O nosso casamento vai ser outro e nós vamos viver os melhores dias da nossa vida. É o que eu creio e eu espero que edifique a tua vida. Essa live compartilha com o máximo de pessoas possíveis. Vamos tentar fazer essa mensagem alcançar outras pessoas e não a mensagem triste e, para mim, no meu espírito, falsa, de que divorciar, tá tudo bem, vai ficar tudo bem, com um fundo de riso, o qual as pessoas estão brincando. Nós não nascemos para brincar com coisa séria e não nascemos para tornar chulo o que é tão santo, que é o casamento e a família. Deus abençoe vocês, uma ótima quinta e lembre-se, compartilhe essa live com o máximo de pessoas possíveis.